Se a gente for cavucar, tá, irmão, esse poço aí, ele não tem fundo não, tá? Evangelho de João, principalmente o capítulo 1, tá? Não tem fundo não, esse poço aí é muito profundo, você não acha. Então, assim, a nossa intenção hoje é dar uma pincelada, tá? Não tem como a gente fugir um pouco das fronteiras aí que está proposta na revista. Quem me conhece, né, sabe que eu não sou muito de fugir do texto da revista da Escola Dominical. Por quê? Porque a revista da Escola Dominical ela é o nosso norte. Ela é o nosso norte. Se eu fugir dele, eu corro o risco de não conseguir voltar. E aí a aula da Escola Dominical acaba se acabando. A gente não vai nem para um lugar e nem para o outro. Então, conselho para quem é professor de Escola Dominical, irmão, a revista é o seu norte. A revista é o seu norte. Então, nunca saia dela. Se você quer um rumo, entre nela e fique nela, porque você não vai errar nunca. Nunca, tá? Outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, Escola Dominical é nosso melhor culto das nossas igrejas, com todo respeito aos demais cultos, tá? Santa Ceia, Escola Dominical é o nosso melhor culto da igreja. Felizmente, irmãos, eu sei que tem alguns pastores aqui, né? Alguns de nós estamos negligenciando a Escola Dominical, né? Congresso de jovem, de adolescente, de criança. Quem que paga o pato? Escola Dominical, cancela porque vai ter o culto domingo de manhã. Né? Bom, isso é um erro tão grande, mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui, estamos despertos para a Escola Bíblica Dominical, porque se tem uma coisa que nos leva adiante é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, irmão, nós não vamos a lugar algum. Vamos lá. E o verbo que se fez carne. Vamos lá para a sua revista aí, pode já abrir a sua revista. A palavra-chave da nossa revista é encarnação, tá? Diferente de reencarnação. Não confundam uma coisa com a outra, tá? A palavra encarnação, a expressão encarnação é um termo usado pelos teólogos para indicar que Jesus, o Filho de Deus, assumiu forma de carne humana. Encarnar significa fazer-se carne, fazer-se homem, tornar-se humano, revestir-se de carne. A encarnação do verbo consiste no autoesvaziamento de Cristo, do grego ekenosen, significa esvaziar, auto-humilhar, neutralizar, anular, despir-se de uma dignidade justa, descendo a uma condição inferior. A encarnação afirma especialmente a humanidade de Jesus. A palavra encarnação significa o ato de ser feito carne. Bom, aqui a gente já tem uma questão aqui interessante, porque o fato de Jesus se fazer carne não significa que ele deixou de ser Deus. Tá? Então, não se esqueça disso. Trimestre passado, nós falamos sobre isso. A lição 3 da revista passada falou o verbo que se encarnou. Não significa que ele deixou de ser Deus, tá? Significa apenas que ele assume a condição de homem e convive as duas naturezas juntas. Gerado pelo Espírito no ventre de Maria. União das duas naturezas, natureza divina e natureza humana. Existe uma teoria aí chamada teoria da kenosis, tá? Ela é muito perigosa porque a teoria da kenosis, ou a doutrina da kenosis de Cristo, ela afirma que Cristo abdicou-se ou deixou parte dos seus atributos. Cristo desvaziou-se de parte dos seus atributos, como, por exemplo, seu poder, sua onisciência, sua onipotência, sua onipresença, mas isso não é verdade, tá, irmão? Isso não é verdade. Jesus não se esvazia dos seus atributos. Jesus, ele se esvazia dos privilégios da divindade. Dos privilégios da divindade. Eu dou um exemplo aqui na Escola Dominical no Parque, que é o seguinte. Suponhamos que um príncipe de um reinado, ele resolve conviver junto com seus súditos, com seus súditos nas ruas, nos bairros. O que ele vai fazer? Ele vai chegar lá como príncipe, vestido de príncipe? Sim ou não? Não. Senão, ninguém vai querer nem chegar perto dele, ou vão querer matar ele, ou querer fazer alguma coisa. Ele vai se vestir como um deles, para poder caminhar no meio deles sem ser o quê?
reconhecido. Mas isso significa que ele deixou de ser príncipe? Não. Então ele continua, a realeza está nele. Ele se desfez dos privilégios da realeza para poder conviver com os seus súditos, para poder entender os seus súditos. Então imagina Cristo. Cristo se desfaz dos privilégios da divindade para poder encarnar e, encarnado, poder apresentar aqui aos homens a pessoa do nosso Deus, porque ele é a revelação do Deus Todo-Poderoso. A revelação suprema de Deus está em Cristo Jesus. Então, esse é o sentido de encarnar e não esvaziar-se dos seus atributos. Pelo contrário, Jesus, ele deixou de usar os seus atributos porque ele não queria o privilégio da divindade. E aí Jesus faz o quê? Como humano, ele usa o quê? O Espírito Santo para nos deixar o quê? Exemplos. Porque o homem sem o Espírito Santo, o quê? Não pode fazer nada. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, ele faz uso dos atributos do Espírito Santo, para que nós entendêssemos que precisamos ser cheios do Espírito Santo também. Olha só, recapitulando, no trimestre passado nós falamos sobre essas heresias aí e algumas outras. Essas heresias, elas negavam o que? A divindade de Cristo. Nós temos o ebionismo, fala que Jesus se tornou-se Messias por seguir a tradição judaica. Ele não era o Messias. Se tornou porque ele foi fiel à tradição judaica. Olha só que terrível, né? O docetismo, negavam o corpo físico de Cristo. Eles afirmavam que quem morreu na cruz foi um fantasma e não Jesus Cristo. Foi só uma imagem e não Jesus Cristo. O principal expoente do docetismo é Cerinto. O arianismo dizia que Jesus era um semideus, um deus subalterno, um deus menor, com poucos poderes. O eutiquianismo, que pregava o monofisismo, fusão de duas naturezas, gerando uma terceira natureza. Isso é falso, tá, irmão? Isso é falso. As duas naturezas de Cristo, elas não se fundiram, elas coexistiram, né, juntas. E, ao mesmo tempo de coexistir juntas, elas eram o quê? Distintas, natureza divina e natureza humana. O nestorianismo, união moral e não orgânica. Jesus, o Jesus Deus, adotou o Jesus homem. Ou seja, não houve aqui a união o divino não encarnou, pelo contrário, ele só adotou o Deus homem, o Jesus homem. E o apolinarismo, corpo humano com mente divina. Somente a mente de Cristo era divina, segundo o apolinarismo. Indo para frente, o Evangelho de João. Vamos lá. Esse trimestre, irmão, ele particularmente dá uma sequência no trimestre passado. Se os irmãos prestarem atenção, ele vem numa sequência do trimestre passado. Então nós temos aqui nesse trimestre uma reafirmação de tudo que nós estudamos nas 13 aulas passadas. Então hoje, nós vamos começar no Evangelho de João. Autoria e data. Quem está com a revista aí? Todo mundo tem revista? Poucas pessoas têm revista, né? Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho, tá? É o autor do Evangelho, que leva o seu nome. A confirmação de sua autoria encontra-se no próprio texto. Vamos ler, abra a tua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 20. Nós vamos ler até o 34, tá, irmãos? Versículo 20 até o 34, tá? Essa é a primeira evidência. Algumas pessoas negavam a autoria de João, dizendo que o Evangelho foi escrito por um tal de João, o presbítero. Só que não existe, irmão, nenhuma evidência histórica da existência deste João, o presbítero. Ninguém conseguiu provar quem era esse João, o presbítero. Ao contrário, acredita-se até mesmo que esse João, o presbítero, é o próprio João, o evangelista. Então é meio confusa a afirmação de que não é João, o discípulo, tá? Então vamos lá. Quem achou, por favor, leia para mim. Comece lendo para mim, por favor. 21:20, por favor. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia, aquele discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo a quem Jesus amava?
João, certo? É João. Nós vamos ler todas as referências, mas está claro que é João. Jesus tinha 3 discípulos mais chegados. Quais eram? Pedro, Tiago e João. Em 3 ocasiões, Jesus chamou esses 3 discípulos para estar com ele em particular. Quais as ocasiões? Quem se lembra? Monte das Transfigurações. Onde mais? Jardim de Getsêmani e na ressurreição da filha de Jairo. Na ressurreição da filha de Jairo. Esses 3, irmãos, eles eram do ciclo fechado de Cristo. Não que Jesus não amava todos, tá, irmão? A gente sempre tem alguém mais chegado na nossa vida, sim ou não? Não tem? A gente ama todo mundo, mas sempre tem alguém mais chegado. E esses 3 eram os mais chegados. E João, tá? Ele era mais chegado do que todos os outros. Então esse aí é o discípulo que Jesus amava. Continua, por favor. E que na ceia se recostava também sobre seu peito. E que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Quem é que há de te trair? Pode ler, irmão. Vou te continuar. Até o 24. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e desse quem será? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti seguir-me tu? Julgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Tá vendo? Isso é uma evidência interna da autoria de Cristo, de João. Por quê? Nós temos aí, as possibilidades poderiam ser João, Tiago ou, Jesus, ou Pedro. Pedro é quem está perguntando sobre João. Então não é Pedro que escreveu. Você notou isso aí? Tiago foi martirizado antes da autoria, da data de inscrição do livro, de que o livro foi escrito. Ele foi martirizado antes, foi um dos primeiros discípulos a ser martirizado, Tiago. Só sobrou João. E o próprio João aí no versículo 24, o que ele está falando? Este é quem testifica essas coisas e vos escreve. João está falando, esse aí que recosta no peito de Jesus, que Jesus amava muito, esse sou eu. É esse que estou testificando e eu que estou escrevendo o evangelho a vocês. E quem ficou, qual foi o último discípulo a ser martirizado? Ou martirizado não, morrer. Foi João, que morreu idoso em Éfeso. João não foi martirizado, tá? João morreu de velhice mesmo, tá? Com a idade mesmo, em Éfeso. Então, essa é uma evidência interna da autoria do livro. As evidências externas, nós temos aí o testemunho dos pais da igreja, por exemplo, Irineu disse, João, discípulo que se recostou em seu peito, publicou o evangelho enquanto ele era residente em Éfeso. Clemente de Alexandria disse, João, o último de todos, compôs um evangelho espiritual. E a partir desse ponto aí, irmão, toda a igreja passou a atribuir por unanimidade a autoria de João. Então, João é o autor. Oi? Que esse testemunho é verdadeiro. Exatamente. Quando foi escrito? Quando foi escrito? Peraí, irmãos. Você está vendo? Eu corri tanto para fazer isso aqui que eu acho que eu... Olha lá. Foi escrito aproximadamente entre os anos 80 e 96 depois de Cristo, tá? Algumas pessoas afirmam que foi até 90, mas há uma discussão aí. Alguns autores colocam até o ano 106 depois de Cristo. Até o ano 106 depois de Cristo. João, irmão, a história diz que ele nem conseguia andar mais, ele era carregado. Quando ele escreve o livro, os historiadores dizem que ele já estava sendo carregado para poder ministrar, para poder ir em algum lugar. Os seus discípulos, os seus companheiros, carregavam João. Mas apesar de não poder escrever, João poderia ditar. Alguém pode ter escrevido, pode ter redigido enquanto ele ditava. Tá? Então, ano 80, entre os anos 80 e 96, e ele estava em Éfeso. Tá? Em Éfeso. Vamos lá.
Por quê? Qual o propósito? Está na sua revista aí. Qual o propósito do Evangelho? Vamos ler João 20, 31? Leia para mim, por favor. Porém, esses foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Pronto. A resposta está aí. É para que vocês creiam, eu estou escrevendo, por quê? Porque vocês precisam acreditar que Jesus é o Filho de Deus, e acreditando nele, vocês vão ter vida. Se vocês acreditarem, vocês vão ter vida. Senhor, tá tudo bem, né? Tá tudo na paz, graças a Deus. Continua aí, meu amigo. Amém, amém. Parabéns, hein? Ó, lembraram da escola antigamente, né? Quem falou que eu não ia trazer vocês pra escola? Só faltou uma régua aí para dar uns castigos, um milho, né? Na nossa época tinha régua, milho, né? Hoje não pode mais não. Deus bagunceiros aí. Deus abençoe. Vamos lá. Amém. Oi. Eu também peguei, pouquinho. Eu era do fundão, eu era muito castigado. Então, é que eu não estou conseguindo enxergar mais a coisa da revista não, viu? Irmão, tá feio o negócio, viu? Então, o objetivo é apresentar Jesus como Filho de Deus e que os homens creiam nele e tenham vida em seu nome. Nós temos 3, 4 grandes evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos que têm similaridades. Eles narram praticamente as mesmas coisas, só que da ótica de cada escritor, né? Cada escritor viu e narrou conforme a sua ótica, conforme ele viu. Mas você vai encontrar as mesmas coisas nos 3 evangelhos. O 4º evangelho, que é João, é um evangelho distinto. Ele é um evangelho complementar, tá? Mateus escreve para os judeus, né? Para provar que Jesus é rei dos judeus. Marcos escreve para os romanos, para provar que Jesus é servo. Lucas escreveu para os gregos, para provar que Jesus é o homem perfeito. E João escreve o evangelho universal, ele escreve a todos os homens. Judeus, gentios, gregos, romanos, para todos os homens. Para quê? Para provar que Jesus é o Filho de Deus. Aí o capítulo 1 de João, irmão, ele é, assim, de uma beleza ímpar nos escritos bíblicos. Ele é um prólogo onde ele apresenta Jesus. Um prólogo, para quem não sabe, é uma introdução. Você pega um livro, você não tem a introdução lá? A introdução, qual que é a função da introdução? É te dar um panorama de todo o assunto que vai ser tratado no livro, para você já ficar com a mente aguçada e pensar assim, poxa, eu vou encontrar esse assunto aqui, que bacana. Isso é um prólogo. Então, abra aí a tua Bíblia no capítulo 1 de João. Só para os irmãos entenderem um pouquinho. Capítulo 1 de João. Olha o que João começa falando. Lê o versículo 1 para mim, por favor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quanta informação num versículo só, né, irmão? Quanta informação num versículo só. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele identifica, né, um princípio, que nós não sabemos qual é, entenda isso, né? Isso aí nós não vamos saber qual é, esse princípio aí, tá? Ele identifica com quem ele estava e quem ele era. Olha que coisa linda. Versículo 2, por favor. Este estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Continua. Todas as coisas foram feitas por ele. E ele identifica o que ele fez, a função. Olha só. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A importância de Jesus, ele está falando, sem ele, nada foi feito. Continua. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vida e luz. Olha que interessante, isso é um prólogo. Se a gente continuar lendo aí, os irmãos vão entender. E o restante do livro confirma tudo o que o prólogo fala. Porque aí o livro vai narrando alguns feitos de Jesus Cristo, e nesses feitos vai se confirmando o que o João falou lá no capítulo 1, mostrando que ele é realmente Deus,
que ele realmente estava com Deus, que ele realmente é criador, que ele realmente é a vida, que ele realmente é a luz. Todo o livro vai confirmando o prólogo do capítulo 1. Então, olha só, vamos continuar. O objetivo era combater os gnósticos, que negavam a divindade de Cristo. Vamos para frente. A natureza de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testifica das duas naturezas de Cristo. A divina como Logos divino, que do princípio estava com Deus, e o Logos encarnado. Presta atenção nisso. Tanto a divindade como a humanidade de Jesus são afirmadas. Então, qual é a natureza? De lado aí para a foto aí. Então, João está afirmando o quê? A natureza essencial de Cristo. Qual que é a natureza essencial de Cristo? Divina. Divina. Lá no parque eu fiz uma ilustração. Eu levei uma jarra de água e 3 copos. A jarra de água eu coloquei escrito Deus. Nos 3 copos eu coloquei Jesus, eu coloquei o Pai, Filho e Espírito Santo. Dividi a água da jarra nos 3 copos. Se eu dividir a água, deixou de ser água? Não. Apenas dividiu-se em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Voltei a água para a jarra, deixou de ser água? Não. Essência. Essência. Jesus em essência é Deus. Ele jamais deixa de ser Deus. Não importa. Ele encarnou, assumiu uma outra natureza que é humana, mas não deixou a natureza divina. Então, João está afirmando as duas naturezas de Cristo. Continuando, vamos lá. Tem que ficar de olho no relógio. Alguém me ajuda, tá? Porque não tem... Ah, tem aqui. Tem aqui. Vamos lá. Jesus, o Verbo de Deus, tópico 2. A revelação que ultrapassa o passado. O que os irmãos entendem como passado? Vamos lá. Alguém aqui tem uma lembrança boa do passado? Pode falar, irmão. Ficou para trás, ou pode ser coisa boa ou coisa ruim. Exato. Aquilo que já vivemos. Aquilo que já vivemos. Alguém aqui já teve um déjà vu do passado? Sabe aquele que você fez um negócio que parece que já aconteceu lá atrás com você? Hã? Não volta mais. Mas, quantos de nós já não lamentamos o passado? Oxa, por que eu deixei passar isso? Por que eu não fiz aquilo? Agora não dá tempo mais. Agora eu tô, né? Essa semana mesmo eu estava lamentando, irmão. Meu Deus do céu. A gente, depois de velho, com 45 anos, eu comecei a fazer investimento na Bolsa de Valores. Só que, se eu tivesse 20 anos, pensado nisso há 20 anos atrás, hoje eu não estava batendo cartão em empresa mais, irmão. Então, olha só, a gente vai lamentando as coisas, é passado. Só que quando nós falamos de passado em relação a Cristo, o negócio fica diferente. Por quê? Pensa na eternidade aí. Você já imaginou a eternidade? Se você tirar 1 ano de 1 milhão de anos, quantos anos fica? Vamos facilitar, vai. Se você tirar um ano de 1000 anos, quantos anos fica? 999 anos, não é verdade? Mas se você tirar 1 milhão de anos ou 1000 anos da eternidade, quantos anos fica? Fica eternidade. Não é assim? Fica eternidade. Por isso a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. E aí João chega e fala assim, no princípio era o Verbo. Que princípio? Não dá para saber que princípio, não é? Na eternidade. Não dá para saber que princípio é esse aí. Nós não sabemos quando. Então essa palavra, essa expressão, ela está no tempo verbal, a frase é pretérito imperfeito. Por quê? Um fato ocorrido no passado que não se pode determinar o momento em que ocorreu e que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e duração de tempo. Então, olha que coisa interessante, não dá para colocar no tempo do homem, no Cronos.
Só no Kairos. Aí só Deus sabe. Tá? Só Deus sabe. Então, não cabe dentro do tempo. É no passado. Vamos continuar. A natureza fundamental do verbo. Se eu estiver indo muito rápido e alguém quiser me perguntar alguma coisa, pedir para parar, para diminuir, é só falar, tá, irmão? Estou indo rápido porque senão a gente não consegue... até 10h30, até 10h30, tá? Tá, até 10h30. A natureza fundamental do verbo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir o Todo-Poderoso. A natureza do verbo é divina, nós já falamos isso aqui, tá? Como verbo encarnado, Jesus é reconhecido por muitos e adorado como Deus, o Logos de Deus. O Logos de Deus. No princípio era o verbo. Vamos lá. Para os hebreus, o que significava o verbo? O que significava o verbo para os hebreus? Palavra? Lei. Ação. Para os hebreus, irmão, o verbo era o agente da criação. Era o agente da criação. Tudo que foi criado para os hebreus foi criado através do verbo. Ele era o agente da criação. Porque Deus disse, haja luz, houve luz. Né? Haja firmamento, houve firmamento. Isso era o verbo. Isso era o verbo para os hebreus. E aí, na hora que nós vamos para os gregos, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e pelo sopro da sua boca tudo que neles há. É nisso que os hebreus acreditavam. Quando nós vamos para o gregos, o verbo ou logos significa o princípio da razão que governa o mundo, o pensamento. Então, a filosofia grega acreditava que o logos era o princípio ou a razão que governava o mundo. Ou seja, para os gregos, tudo que existe tinha uma explicação na razão, tá? No logos, no pensamento construtivo, na razão. Tudo que existia. Eles até acreditavam numa divindade. Mas essa divindade não se relacionava com quem? Com a humanidade. Ela era uma divindade que não se relacionava com os seres humanos. E para os gregos, para os filósofos gregos, a criação, ela se deu em torno de uma mente extremamente inteligente, ok? Extremamente inteligente, e que esse logos era Deus, tá? E tudo que foi feito por ele também era Deus. Vamos pensar aqui numa coisa. Se uma árvore foi criada, essa árvore foi criada por um ser divino. Só que essa árvore também ela poderia ser considerada o quê? Divina. Isso é o pan. Isso é uma doutrina chamada panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus. Então os gregos, olha só, temos aqui o logos impessoal dos gregos. Por que um logos impessoal, pastor Vanderlei? Sabe me dizer por que um logos impessoal? Alguém se arrisca aí? Por que um logos impessoal? Logos é a palavra, tá? Deus, para nós, né? Jesus Cristo. Por que um logos impessoal? Que não haveria forma? Também. O senhor levantou a mão? Que age não com igualdade com todos aqueles que vai agir com justiça. Mais ou menos. O que é impessoalidade? Você já viu uma pessoa, irmão? Vamos supor que eu sou uma pessoa, certo? Sou uma pessoa, tenho carne e osso, certo? Só que eu posso agir com você com impessoalidade? Sim ou não? Posso. De que forma? Não me relacionando com você e não o quê? Tratando você como um igual a mim, como um ser humano pessoal igual a mim. Eu posso agir com você com impessoalidade. Então, o logos impessoal na teologia grega ou na doutrina grega é um logos que não se relaciona, que não tem corpo, que não tem matéria, que não pode ser tocado. A impessoalidade dele não é só no fato dele não poder ser tocado. Oi? Ele também não se relaciona com as pessoas, ele é impessoal. Olha só, para Heráclito, logos é o discurso como princípio unificador de todas as coisas.
Para os gregos, o logos é imanente e não transcendente. Imanente é aquilo que, por exemplo, se eu pego essa folha aqui e se eu triturar ela, eu posso fazer o que de novo? Outra folha, não é? Uma folha que saiu de uma folha. Da árvore sai o quê? O papel, a folha. Imanente. Para eles, o logos era esse ser que criou todas as coisas, que emanou dele, mas que todas as coisas emanavam para ele. Ou seja, tudo é Deus e Deus é tudo. Deus estava em todas as coisas para os gregos. Em todas as coisas. A divindade estava em todas as... Por favor, pastor. É lindo, né? É muito legal, é muito legal. Qual é a realidade dos filósofos gregos? Para eles, a realidade é física. E a física é divina. Ou seja, se eu posso tocar isso aqui, é isso que importa e é isso aqui que é divino. Você está entendendo? É isso que importa, é isso aqui que é divino. O transcendente não pode ser divino. Por quê? Porque ele é transcendente. Ele não se envolve. E mesmo que ele seja divino, ele não pode ser alcançado, porque ele está acima de tudo e de todos. É isso que eles acreditavam. Por isso, quando João fala assim que o verbo se fez carne, é um tapa na cara. Porque como pode um ser transcendente, um verbo que eu considero transcendente, se fazer carne e habitar no meio dos homens cuja matéria é má? Cuja matéria é má, é pecadora, é cheia de defeitos. Então isso foi um tapa na cara dos gregos, foi um tapa na cara dos greco-romanos, porque eles não acreditavam que o Logos poderia ser encarnado de forma alguma. Ele não poderia ser um homem de forma alguma. Então, a matéria, a física, é tudo que importa. Olha lá, é tudo que importa. Deus é físico e tudo imanente, fazendo parte da mesma realidade. Se Deus é físico, tudo emana dele, tudo pertence a ele, tudo é Deus, Deus é tudo e tudo faz parte da mesma realidade. É confuso, não é? É bem confuso. Por isso que eu falei para os irmãos que não é algo simples o Evangelho de João. Este princípio rege várias escolas filosóficas, com algumas diferenças, mas em suma tudo se baseia na matéria, físico, e na imanência, o pan, Deus é tudo e tudo é Deus. Princípio gnóstico que negava a divindade do verbo. Lembra quando Paulo entra em Atenas? Não lembra quando Paulo vai em Atenas? Paulo discute ali com duas escolas filosóficas. Os irmãos lembram quais são? Os irmãos lembram quais são? Duas escolas filosóficas Paulo discute ali. Os epicureus e os estoicos. E os estoicos, para quem não se lembra, os epicureus e os estoicos, tá? Aí o que acontece? Paulo, ele, ao discutir com os epicureus e os estoicos, ele rebate eles dentro da sua própria filosofia. Um deles, um grupo, acreditava que Deus, ele não se envolvia com ninguém, que tudo era matéria, que tudo era do acaso, ou seja, o céu surgiu do acaso, né? O firmamento surgiu do acaso, tudo foi obra do acaso, nada, não tinha um designer inteligente atrás disso. E se tivesse esse design inteligente, não tinha nada a ver com isso, e ele não se envolvia com os homens. E os outros acreditavam que a matéria, o corpo físico, ele era mau. E que nós estávamos aqui para aproveitar à vontade, né, fazer o que quiséssemos, que já que a matéria era má mesmo, vamos aproveitar e vamos mandar ver. Vamos aproveitar esse mundão aqui, não é verdade? Vamos beber, vamos fazer sacanagem, enfim, é assim que eles pensavam, algum grupo deles. Por quê? Porque o corpo é mau mesmo, tudo é matéria, para que a gente vai ficar privando a matéria das coisas boas, tá? Então, Paulo combate esses homens aí. E Paulo começa falando sobre a criação, o Deus, né, que criou todas as coisas. Paulo começa a dizer que nós somos feitura dele. Paulo começa a dizer que nós somos semelhantes a ele. Então, Paulo vai quebrando toda aquela doutrina maléfica. E João está fazendo a mesma coisa aqui. Ó. Por quê? Olha só. Para eles a realidade é física, mas o que João faz? João apresenta o verbo transcendente,
Lê para mim de novo, por favor, versículo 1 de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Transcendência. Por que transcendência? Quem ele é aí? Que era Deus. E estava com transcendente. Deus é transcendente. Sim ou não? Sim, é transcendente. Mas aí, vamos ler mais um pouco? Que é aquele versículo. Qual o versículo que está aí? O verbo se fez? Lê para mim, por favor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João apresenta um Jesus transcendente, que é Deus, que está com Deus, que habitava com Deus e que é Deus. Transcendência, certo? Está acima de tudo e de todos, não há outro igual a ele. Não existe. E depois ele apresenta o quê? Não, e também ele nega a imanência. Porque se João afirma que Jesus é imanente, ele estaria afirmando que Jesus é um Deus menor, como acreditam algumas correntes filosóficas. O Cristo é um Deus imanente, ou seja, ele saiu de Deus, foi criado por Deus, ele manou de Deus, é uma centelha de Deus, e aí ele se torna um Deus em escala menor. Isso não é verdade. Então ele é transcendente e ele é pessoal, porque ele habitou entre nós. Olha o que o João está fazendo. João está afirmando que ele é divino acima de todos, e mesmo sendo divino, o que ele faz? Ele habita no meio do seu povo. Não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal. E ele está aqui no nosso meio nessa manhã, com certeza. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Um Deus de relacionamentos. Então é isso que João está fazendo no seu evangelho. Por quê? Porque João precisava combater as heresias que estavam iniciando. Se você ler as cartas, você vai notar que nas cartas João está combatendo ali o gnosticismo. João teve um problema muito sério com esse tal de Cerinto. Quem não sabe, Cerinto foi um grande precursor do gnosticismo e da doutrina chamada docetismo. Eu escrevi aqui, Deus nos falou através do seu filho. Hebreus capítulo 1, verso 1. Exatamente, é uma revelação de Deus, revelação suprema. Porque em Cristo, a Bíblia diz que habita corporeamente toda a manifestação da divindade, toda a glória da divindade. Então ele manifesta e ele apresenta o Deus supremo a todos nós. Então, ó, de um lado está a realidade, de outro está Deus. Deus não segue as mesmas leis da realidade da qual nós conhecemos. Deus é anterior à realidade. Toda a realidade foi criada através dele. Então, presta atenção nisso, irmão. Se eu tenho uma cadeira física aqui hoje, essa cadeira ela é composta do quê? Quem sabe me dizer? Aqui tem o que então nela? Matéria. E essa matéria é removida da onde, irmão? Do solo, da terra. Quem criou a terra? Hã? Olha lá, ó. Deus é anterior à realidade. Ele a cria. Então presta atenção numa coisa, irmão. Se você olha uma árvore, se você olha uma pedra, se você olha qualquer coisa criada nesse planeta, ainda que tenha sido formulada pelas mãos dos homens, a matéria que aqueles homens usaram foi criada por Deus. E não só a matéria do produto que os homens criaram foi criada por Deus. A matéria homem foi criada, dedilhada pelo próprio dedo de Deus. Entenda isso. Exatamente. Então toda a realidade que nós conhecemos, essa realidade física que nós conhecemos, que nós não conseguimos viver sem ela nesse mundo, isso é fato, ela só existe porque Deus é antes dela. E Deus é quem criou ela. E Deus é que deu ordem, colocou ordem nesse caos, que é a realidade. Por favor, pastor. Salmo 24 diz que Deus criou a terra e afirmou sobre as águas. É a ordem do caos. Ele cria e ordena. Então, Deus está por trás de toda essa realidade que nós conhecemos e que nós vemos hoje. Vamos lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Então o Logos agora, além de transcendente, ele é pessoal. Pessoal. O Logos não está na estrutura do universo, não está na matéria, não está na capacidade de raciocínio de cada um. O Logos é Cristo. O Logos é Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas. Então, entenda isso, irmão, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É por isso que João está escrevendo o seu evangelho. É para provar que Cristo é o Filho de Deus e que sem Cristo nada existe. Nada existe, porque ele é o dono de todas as coisas. Entenda isso. Por quê? Porque os gnósticos estavam negando a divindade de Jesus Cristo. Serinto e os doceicos, os gnósticos docetistas, que o gnosticismo era terrível, tá? Era terrível. Era uma mistura de um monte de religiões ali, tá? Judaísmo, gnosticismo, dualismo, um monte de coisas eram colocadas ali. E o que acontecia com os cristãos? Faziam o que o pastor falou, achava bonitinha a doutrina. Que doutrina bonitinha. Vamos seguir esse negócio aqui. Crente, irmão, crente é curioso, não é? Crente é curioso, rapaz. Crente gosta de aprender coisa nova, não gosta? Cuidado, viu, com coisa nova. A gente precisa tomar cuidado com coisa nova. É por isso que a Bíblia diz, procurai as veredas antigas e andai por elas, né? E andai por elas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com coisa nova que está vindo por aí, tá? E tem um monte de gnosticismo envolvido no nosso meio, tá, irmão? Tem crente aí, irmão, que é gnóstico no último. Gnóstico cristão, você já ouviu falar? Tem um monte, viu, irmãos? Tem crente que anda com patuá. Alguém sabe o que é patuá aqui? Os mais velhos sabem, né? Ei, irmão, desculpa, viu, irmão? Não é porque... Amuleto, figuinha, trevo de 4 folhas, ramo de arruda. Tem crente, irmão, que se bobear, ele vai até na bezendeira. Tô falando a verdade, irmão. Tô falando a verdade. Superstição. Tá cheio. Por favor, meu amado. O João Bidu, lembra do João Bidu? Astrologia, ligava o rádiozinho lá eu não lembro qual canal que era, mas tinha o João Bidu lá. O João Bidu falava lá, como é? Libra, né? Falava até a data, né? Leão, aí vinha falando. Tem crente, irmão, que não vê a hora de chegar. Pior que tem, irmão. Pior que tem. Eu morei numa cidade pequenininha, né? Todo mundo conhecia todo mundo. E lá na cidade não tinha como você esconder as coisas dos outros. Não tinha. Se quer esconder uma coisa de fulano, você escondia do fulano, o Bertrand não via. Aí daqui a pouco estava todo mundo sabendo, não tinha jeito. E tinha uma menina que estava na igreja, rapaz, batizou e tudo mais, e papapá, só que ela era doida para namorar. E não arrumava namorado, irmão, de jeito nenhum. Ninguém queria namorar a menina. Aí um dia eu estou descendo para ir para o culto, a menina estava lá num centro, numa moça que lia mão. E para azar dela, o negócio de leitura de mão era um salão tipo bar. E tinha uma porta de bar que ficava aberta. Eu passei bem lá na frente, lá está ela lá sentada na frente da moça, e a moça lendo a mão dela. Então, irmão, tem muito crente envolvido com essas coisas. É culpa deles? Eu diria que não. A responsabilidade é minha como professor de escola dominical, é nossa como pastores, como ensinadores, como discipuladores, porque somos nós que temos a responsabilidade dessas almas nas nossas mãos. Então, o ensino na igreja é importante para tirar as pessoas dessa cegueira espiritual, dessa cegueira intelectual, para que elas entendam o cerne da palavra de Deus. E João escreveu por causa disso. Ele falou assim, eu preciso alertar os crentes, os servos de Deus, sobre os perigos do docetismo. Olha lá o que o docetismo falava, vem do grego doceico, que significa imagem, ilusão, que tinha como grande expoente Serinto. Ensinava que Cristo não havia morrido na cruz
e que, na verdade, era só uma imagem, um fantasma que estava na cruz. Olha só, irmão. Só um fantasma na cruz. Por isso, Jesus é chamado por João de a luz do mundo, dos homens. Um contraponto com as trevas. Vamos ler o versículo aí na revista que fala que Jesus é a luz do mundo? Isso, tá aí. Lê para mim aí. Nele estava o que? A luz. Nele estava a luz, que alumia a todos os homens. Olha que interessante isso. Alguém fala assim, mas é uma luz como um farol? Por que esse farol? Por que essa luz? Os irmãos já viram o porto aqui, o farol em alto mar? É para que o farol? É para guiar as embarcações, não é? Não existe só farol para embarcação, existe farol para aviões também. Aviões também tem lá o negócio que fica lá. Tem o radar e tem também a luz, uma luz que fica lá. Existe também para aviões, para guiar, para poder colocar no rumo certo. Então Jesus vem como essa luz, pastor João. Como essa luz. Jesus está sobre um pedestal, certo? Com todo respeito, tá? Não estou imitando, não estou querendo se passar por Jesus, não. Tá bom? Mas Jesus está sobre um pedestal. João está colocando Jesus como um pedestal. Como se Jesus fosse um imenso farol, certo? E esse farol, irmão, está iluminando os homens que quiserem ser iluminados, que quiserem. Entenda isso, porque a Bíblia vai dizer aí no mesmo, em João ainda, que os homens fizeram o quê? Rejeitaram a luz. Amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Por que eles não quiseram vir para a luz? Porque as suas obras eram más. Entenda uma coisa, irmão. O evangelho, quando ele é pregado, ele incomoda por quê? Porque ele é luz, ele é revelador. Ele é revelador. E quando João apresenta Jesus como luz, João estava olhando para o mundo da época imundado de trevas, trazidas pelas heresias que estavam atacando a igreja. Irmão, o gnosticismo quase acaba com a igreja. Quase acaba com a igreja. Mas os homens de Deus lutaram para salvar a igreja. Então João está fazendo um contraponto com as trevas do mundo e as luzes que é Jesus Cristo. E ele está dizendo assim, nele estava a luz, que alumia a todos os homens. Entenda uma coisa, irmão, Jesus é a luz para iluminar as trevas de todo e qualquer ser humano. E a Bíblia diz que Deus o caminho. Agora entenda uma coisa, Jesus é a luz que alumia o mundo todo? Sim ou não? Sim ou não? Se o mundo quiser. Se o mundo quiser. Mas ele é a luz para iluminar a todo homem que estiver disponível a estar a ele. Então Jesus, ele é a luz que dissipa as trevas. Por isso João apresenta ele como luz. Os homens estavam entrando em trevas. Vamos continuar? Que hora que... 10 horas já? 10 horas já. Um dos mais formidáveis inimigos que o cristianismo teve de enfrentar no século II foi o sistema herético conhecido pelo nome de gnosticismo, que por longo tempo procurou sufocar o cristianismo que avançava celeremente, ganhando adeptos em todo o mundo. Esse sistema filosófico constituiu uma das mais fantásticas invenções da imaginação humana. Por quê? O que significa a palavra gnosis? Ela vem do grego. Significa o quê? Olha lá, gnosis. Quer dizer ciência, conhecimento. Que conhecimento é esse? Paulo compôs um hino a Cristo, né? Quem lembra? Ó profundidade da riqueza. Né? Que o pastor canta, né? Qual que é o nome dele? Nani Azevedo, né? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, não é assim? E aí ele fala, quão insondáveis, não é? Quão insondáveis. Então, essa gnosis aí não é o conhecimento de Cristo, não é o conhecimento divino, esse é um conhecimento o quê? Interior.
Os gnosticistas acreditavam que Cristo, ou que o homem, poderia atingir um conhecimento de si próprio, interior, a ponto de salvar-se a si mesmo. Ao ponto de salvar-se a si mesmo. Se ele atingisse esse conhecimento elevadíssimo, ele poderia se auto-justificar. E isso é bíblico, irmãos? Sim ou não? Não. Porque o que a Bíblia diz? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Então, essa filosofia, irmão, olha só, ela era uma mistura de cristianismo, judaísmo, dualismo persa, budismo, além de outros vários elementos da filosofia e teosofia orientais. Asseveram os partidários dessa filosofia que possuem um verdadeiro conhecimento das coisas celestiais. Mentira. Porque para eles o conhecimento das coisas celestiais só vinha quando eles tinham conhecimento de si próprio. Aí eles atingiam o quê? O ápice da espiritualidade. Porque gnosticismo vem de gnoses e de misticismo, que significa espiritualidade, místico, espiritualidade. Então eles diziam que o conhecimento elevado alcançava o quê? A espiritualidade elevada. E assim ele se tornaria um varão perfeito. Só que nós só vamos chegar à estatura de varão perfeito em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Ele é capaz de nos levar à estatura de varão perfeito. Vamos lá, irmão. Quero acabar um pouquinho antes, para os irmãos poderem se manifestar, falar alguma coisa aí, tá bom? Característica do gnosticismo. A palavra gnosticismo vem do grego gnosis, já falamos, significa saber, buscar, indagar. Os gnósticos acreditavam que o mundo foi criado por uma divindade imperfeita. Um demiurgo, um Deus imperfeito. Por isso a imperfeição das coisas. Por isso a teoria, a matéria era o quê? Era má. Se um Deus imperfeito criou, então tudo seria imperfeito. Olha que coisa terrível, tá? Eles consideravam a existência humana neste mundo como natural, por estar submetida a diversos sofrimentos. Não é natural. Por que os homens estão sujeitos a diversos sofrimentos? Qual é a origem disso? Exatamente. Qual a origem dos sofrimentos da humanidade? O pecado. Então não tem nada de natural nisso, irmão. O homem foi criado para pecar, pastor João? Não, então não é natural. Certo? Não é natural. O homem não foi criado para pecar. O homem foi criado à imagem, semelhança de Deus, certo? Que tem a ver com moral, tem a ver com os atributos divinos que são comunicáveis, como santidade, pureza, ok? Então o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus para imitar as coisas que Deus faz. O pecado veio o quê? Deturbar a naturalidade da criação. Isso sim é normal. O homem ser o quê? Um adorador. Isso é normalidade. Fora disso não tem nada normal. O homem não foi criado para ser pecador. Ele se tornou um pecador por causa da entrada do pecado no mundo. E aí ele dá vazão à sua natureza pecaminosa. O que eles acreditavam? Os gnósticos acreditavam que o bem só seriam alcançáveis em um nível espiritual altíssimo. Eles acreditavam na reencarnação para a salvação da pessoa. Quem sabe o que é a doutrina da reencarnação? Olha que mistura, irmão. Olha que mistura. Alguém já foi espírita aqui? Tem um ex-espírita aqui? Não? Tem não? Sou filho. Hã? Filho de espírito. Filho de espírita? Então, a doutrina espírita tem uma doutrina chamada doutrina da transmigração da alma, ou a doutrina do karma. O que significa isso? Eu vivi lá no ano 1800 e lá vai cacetada. E no ano 1800 lá vai cacetada, eu fui um cara muito mal, muito ruim. Morri. Para não ir para o inferno, o que acontece comigo? A minha alma vai reencarnar. É o karma. Eu tenho que pagar o meu pecado que eu cometi lá em 1800 e pouco. Então eu reencarno, eu vou viver uma outra vida, mas ainda não paguei o pecado, eu vou reencarnar novamente. Isso é transmigração da alma. A alma vai encarnando, até que o pecado seja purgado completamente e ele alcance o quê? Alcance a perfeição espiritual. Ele se torna um espírito de luz. E aí ele desencarne de uma vez por todas. Pare de reencarnar. Ele quebra o ciclo. Quando ele atinge a perfeição, ele quebra o ciclo da reencarnação. Olha só isso, que coisa terrível. Meu avô ensinava isso, professor?
É? É, cedo. Mas eles usam mesmo. Eles usam. Um dos textos mais usados por eles é quando Saul, né? Saul vai até a profetisa de Endor, não é? Se eu não me engano, é isso mesmo. É um dos textos principais usados por eles. Tá? Então, ó, eles postulavam um dualismo entre Deus e o mundo. Tá? Uma guerra entre Deus e o mundo, um dualismo aí. Tá? As escolas gnósticas alegavam que seu grupo em particular tinha um conhecimento secreto que sozinho alcançaria a salvação. Secreto. Presta atenção nisso. Toda vez que você ouvir uma religião que se designa ocultista, secreta, ela não é uma religião bíblica. Por quê? Porque dentro da Bíblia Sagrada não há segredos, irmão. Aqui não há segredos, tá? Aqui só há verdade e luz, não tem segredos aqui. Por exemplo, alguém aqui já foi mormon, não é... Não, aquela religião que eles se ajudam entre si, que tem os maçons. Alguém já foi maçom? Não? Graças a Deus, eu acho que todo mundo que nasceu crente, né? Ninguém foi espírita, ninguém foi maçom. Alguém foi católico aqui? Ah, aí sim. Aí sim. Muita romaria? Muita romaria para chover? É. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, ó, os maçons, você faz um voto de quê? Um voto de de confidencialidade. Sobre o que? Pena de? Sob pena de morte. Viu? Sob pena de morte. Quem sai de lá e começa a revelar seus segredos tem que viver escondido. Tem que viver escondido. Tá? Então é muito perigoso. O irmão quer falar alguma coisa? Não? Se os irmãos quiserem falar, pode falar. Ah, isso aí agora você pegou pesado, hein? Eu não ia falar não, mas... Será que é por isso que não foi questionada essa heresia na revista passada? Pode ser. Pode ser um motivo, porque... Irmãos, olha, alguém foi da Madureira aqui? Madureira tem envolvimento até o teto com maçonaria. Com todo respeito. Com todo respeito, até o teto com maçonaria. Em todos os eventos da Madureira, se você observar o púlpito das sedes de Madureira, está cheio de maçons. Lotado de maçons. Então, assim, irmão, eles estão em todos os lugares, tá? Eles estão em todos os lugares. Então, para estar no nosso meio, não é difícil, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. Os privilégios de nos tornarmos filhos de Deus. Qual é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus, irmão? Vamos ler? Vamos ler. Abra a tua Bíblia em Efésios 3, por favor. Ó, vede com grande amor nos tens concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece Deus, mas nós conhecemos. Então nós somos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então, isso aí é o último tópico da revista, tá? Talvez você está pensando assim, cadê a revista? Tá lá no último tópico, tá? Os privilégios de sermos chamados filhos de Deus. Efésios capítulo 3. Vamos ler o versículo 5, o 6, pula o 7, vai para o 8, lê o 9 e o 10. Vamos ler. Vamos lá. Qual outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito a seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo povo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha que coisa linda, irmão. Olha o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Você, irmão, é privilegiado. Nós somos privilegiados. Essa luz raiou, irmão, para nos privilegiar. Entenda isso. Nós somos privilegiados. Continua lendo, ó. Versículo 8. A mim, por meio de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo
e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. 10. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Olha que coisa maravilhosa. Nos foi revelado aquilo que estava oculto, irmão, desde o início dos séculos, desde a eternidade. Foi revelado a mim e a você aquilo que estava oculto. E nós temos o privilégio, irmão, de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. O mundo não tem esse privilégio, entende, irmão? Ainda que alguém aí fora diga assim, eu sou filho de Deus, é impossível. É impossível, irmão. Só é filho de Deus aquele que está em Cristo. Por isso Cristo é revelado. Cristo é revelado, irmão, para nos devolver a filiação perdida no Calvário. Para nos devolver, irmão, o vínculo perdido no Calvário. Então, um homem sem Deus aí fora se identifica como filho? Não, ele não é filho. Ele é... Perdido no Éden, perdão. Irmãos, ó, vamos voltar aqui, rebobinar a fita aqui. Ó, Jesus Cristo veio, irmão, para nos devolver o vínculo perdido lá no Éden, quando Adão peca. Através do Calvário, ele nos devolve o vínculo perdido no Éden. Então, os homens sem Deus não são filhos. Presta atenção nisso. Eles não são filhos. Filhos de Deus são aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, entenda isso. Por favor. É bem maior do que o diabo. Ele nos levou um nível maior do que ele que era. Exatamente. Aí ele levou. Exatamente. Ele tinha os privilégios, mas ele perde. E aí nós recebemos esse privilégio, que a princípio era para Israel, e a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, e todos quanto aceitaram se deu o direito de ser chamados filhos de Deus. De graça ainda, e de graça. De graça. A salvação é grátis, irmão. É grátis. Vamos lá. A manifestação do verbo de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo tabernaculou-se. Tabernaculou-se. Né? O verbo tabernaculou-se. Pensa numa coisa, você sai da tua casa, né? Você pega seu filho, pega umas varas de pescar, certo? Pega umas varas de pescar, pega lá uns mantimentos, pega o quê? As barracas e fala assim, nós vamos passar uma semana na beira do rio. Tá bom. Nós vamos passar uma semana na beira do rio. E aí você chega naquele lugar, você arma a tenda. Lá naquele lugar, naquele campo. Quem já acampou aqui? Naquele campo. Faz uma fogueirinha, né? Senta lá com o filho de noite, pegou uns peixes, vai assar uns peixes junto com o filho, com a esposa, com a família, né? E você está entronizado no meio da natureza. Não é assim? É assim? A Bíblia diz que Cristo, o Verbo, se fez carne e tabernaculou-se, ou habitou no nosso meio. Jesus pega a sua tenda, irmão, no céu, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, e desce no meio do povo, dos homens, arma a sua tenda, aleluia, e habita no meio do seu povo. Presta atenção nesse negócio, irmão, você está entendendo? Jesus tabernaculou-se no nosso meio. É literalmente amar a sua tenda, literalmente cravar a sua tenda, colocar os cravos ali, esticar os fios da tenda, prender ali, forçar ali, por quê? Porque ele não tinha interesse de ir embora tão cedo, não. Ele falou assim, eu vim para ficar. E quando eu for, entenda uma coisa, eu vou mandar um outro que nós estudamos na lição passada, da mesma essência, da mesma natureza, divino como eu, aleluia, o Espírito Santo da verdade. E esse Espírito Santo estará convosco o quê? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Então presta atenção nisso, irmão. Olha o que João nos ensina,
que o verbo estava com Deus. No princípio era o verbo, ou seja, ele é eterno. Presta atenção nisso. Hã? Não. Olha o que João nos ensina. Ele é eterno. Ele é transcendente. Ele é Deus acima de todas as coisas. Não há nada maior do que ele. Olha o que João nos ensina. Além dele ser transcendente, ele é um Deus verdadeiro. A sua essência é divina. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Olha o que ele nos ensina, irmão. Que coisa tremenda. O João nos ensina que ele era o quê? O portador da luz. Da luz e da verdade. Nele não há mentira, não há sombra de variação. Ele é o Deus verdadeiro, não há enganação nele, tá? Por isso não há ocultismo em Cristo, não há ocultismo. Não há doutrinas com miscelâneas, que a gente não compreenda, que a gente não consiga invadir as profundezas. Entenda isso. Jesus está aqui para ser entendido, compreendido na sua essência. À medida que nós nos relacionamos com ele, ele vai se deixando o quê? Conhecer, conhecer e conhecer. Olha o que João está nos ensinando. Que esse Deus soberano, o que ele faz? O que ele faz, irmão João? Que esse Deus soberano, o que ele faz? A Bíblia diz que ele se esvaziou-se a si mesmo, né? Deixou os privilégios da divindade e habitou no meio do seu povo. E assim, conforme ele esteve aqui na terra e conforme ele ainda está no nosso meio, a Bíblia diz que nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Sabe o que significa isso? Que tudo que o Pai tem, o Filho também tem. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Tudo que o Pai é capaz de realizar a mim na tua vida, o Filho também é capaz. Por quê? Porque eles são uma só pessoa. E a manifestação do Pai está no Filho. Deu para entender, irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Por favor. A gente tem 10 minutos. Fica à vontade. Os estoicos e os epicureus? Não. Não. Só um minuto. Porque o senhor falando, eu penso que não tem como afirmar essas coisas e não ter conhecimento disso. Então, se não tinha conhecimento, não tinha que falar a respeito de Deus. Não, para eles Deus não era uma divindade. Como nós entendemos, exatamente. Exatamente, o que nós falamos aqui. Para a maioria dos filósofos e dos gnósticos, a gnose, Deus, estava na razão. Ou seja, tudo que foi criado era Deus e Deus criou todas as coisas, mas ao mesmo tempo você não separava Deus das coisas. O universo é Deus. Deus é o universo. Para eles era isso a divindade. A divindade era... Oi? Exatamente. Para a maioria deles, o universo era Deus e Deus o universo. Todos os seres criados eram Deus e Deus estava em todos. Um ser humano poderia ser um Deus, poderia ser Deus. Para eles era isso, para a maioria dos gnósticos e dos filósofos gregos, era essa visão sobre a divindade. E se existisse uma divindade, tá? Não que eles acreditavam nisso, essa divindade não se comunicava com o homem de forma alguma, era impossível. Era impossível, ele não se comunicava com o homem. Por isso foi um escândalo para eles dizer que o verbo se fez carne. Porque eles falam assim, como assim? O verbo se fez carne? É impossível. Porque para eles o verbo era a razão. As coisas físicas, criadas. Então, como pode a divindade, que é a razão, que é as coisas físicas, se tornar um homem? Por isso eles se escandalizaram. Eles não viam Deus como nós víamos. Deu para entender? Amém. Quem quer falar? Senhor? Sim. Sim. Antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus já estava morto. Sim, sim. E aqui, em Atos, capítulo 2, verso 23, diz assim: e este que veio, que foi entregue pelo determinado conselho. O que é conselho? Isso é um conselho divino. Conselho, né? Conselho divino, entendo. Pai, Filho, Espírito Santo. Exatamente. É o conselho da Trindade. Foi enviado.
que acontece na eternidade. Isso aí é interessante, essa é uma doutrina interessante. Muitas pessoas não sabem, não conhecem. Mas quando o homem peca, há um conselho divino no céu. Conselho divino no céu, aonde a Trindade, eles se reúnem entre si e decidem que Cristo salvaria a humanidade, tá? Ou até mesmo antes do pecado, isso já tinha acontecido. Porque na presciência de Deus, Deus sabia que o homem pecaria. Então, num conselho divino, a justiça, a graça divina já estava determinada, que era Cristo. Então, num conselho divino já estava determinado. Isso nós falamos, só um momento, isso nós falamos na aula lá atrás, onde nós falamos que Cristo é um igual com o Pai. O Filho é um igual com o Pai. Ou seja, o Filho não é menor que o Pai. Tudo que o Filho fez em conselho divino com o Pai. Não que ele obedecia ao Pai como um subordinado. Não, a obediência era para deixar exemplo para nós, mas não que ele era um subordinado do Pai. Pelo contrário, toda decisão que o Filho fez foi tomada em conjunto com o Pai. E quando ele vem na Terra e ele realiza essas coisas, ele realiza em forma de submissão para nos deixar exemplo de que nós devemos obedecer às nossas autoridades, a que estão acima de nós. Alguém, só um minuto que agora ele levantou a mão aqui. Sim. Nesse caso, essa colocação da consolação do céu, ainda que haja um arrebatamento da igreja, ainda vai ter um processo ainda que o Espírito ainda continuará presente. Ele fala consolação do céu, se referindo ao fim de todas as coisas. Sim. O Espírito Santo não para de operar depois do arrebatamento da igreja, tá? É um engano que as pessoas dizem que a igreja foi arrebatada, o Espírito saiu da terra. Não. O Espírito Santo continua operando. Mesmo porque na grande tribulação vai haver salvação de almas, mesmo porque no milênio tem também salvação de almas, que nem todas as pessoas estarão convertidas no milênio, entenda isso, tá? Nem todo mundo é convertido no milênio. Há paz, por isso a aparência de que todo mundo serve a Deus, porque haverá paz no mundo todo, mas nem todo mundo é convertido no milênio. Exatamente. Na tribulação e no milênio. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não é retirado da terra. Ele não é retirado. A operação fica diferente, porque a igreja não vai estar mais aqui. Mas o Espírito Santo continua operando no convencimento. Tá? Vamos lá, pode falar, irmão. Irmão Márcio, esse João aqui, ele é o mesmo que, se formos olhar para trás, é o mesmo que tentou tocou fogo numa cidade. Outra pergunta. É o filho de Zebedeu, vamos lá. Nem parece que esse João amoroso, né? Vai lá, pode falar. Esse João amoroso aqui, essa aproximação que ele tem com Jesus, é pelo fato dele entender que Jesus não tinha muito tempo, ou era amor mesmo? É boa. Mas ele encontrou algo que ele ainda não tinha encontrado e ele queria aproveitar. Boa essa pergunta, muito boa. Muito boa. Eu acredito que João foi o discípulo que mais compreendeu quem era Cristo. Não só no seu propósito, no propósito de Cristo na vida, mas também na sua essência. Porque Jesus é amor, né? Então eu acho que João foi o que mais compreendeu isso. E foi o que mais aproveitou isso, eu acho. Assim como Maria, irmã de Marta. Assim como Maria, irmã de Marta. Eu vejo dessa forma. Tá? É isso? Pela proximidade, como a Bíblia relata, ele era tão próximo, é a mesma coisa do casamento, o marido ou a esposa, ele compreende, ou a esposa compreende pela proximidade, por ele ser um discípulo que estava tão próximo de Jesus, ele compreendeu e assimilou que Jesus era aquele. Exatamente. Pela proximidade, ele entendeu. Exatamente. Tanto que Jesus conta um segredo para ele, né? Na ceia, né? Ele. Pela característica de ele amar da pessoa dele, ele foi tão próximo de Jesus por esse amor, pela essência que ele tinha. Exatamente. Dos outros discípulos. Pedro era aquele agir. Pedro não era um cara de proximidade. Ele era um cara de ação. Aí é uma questão de personalidade. Pedro não era um cara de proximidade. Pedro não era um cara de abraços, por exemplo. Vou ser bem sincero. Vamos falar. Jesus foi para lavar Pedro? Não, eu não. Exatamente, é isso aí. Exato.
Exato. Ele que foi o que mais entendeu porque ele era mais próximo. Exatamente. Foi o mesmo que visitou com a fogo na Samaritana. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo, é os filhos de Zebedeu, ué. Eles eram terríveis, filho. Tá acabando o tempo aqui, irmão. Eu quero fazer uma pergunta fora do contexto. Não, fora do contexto não dá. Não, só para mim informar. Não, fora do contexto, fora do contexto eu só respondo depois da aula. Não dá para responder agora. Tá? Depois o senhor me pergunta. Porque tem alguma coisa dentro da aula que eu preciso terminar. Tem? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado por ter me tolerado aqui. Tá? Sei que os irmãos saem de um contexto totalmente diferente, que é lá da igreja dos irmãos, e vêm aqui me ouvir, né? Eu não sou o mais sábio possível, né? Tem muita gente que sabe muito mais aí. Esse negócio dos gnósticos mesmo, se a gente fosse entrar, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, porque é muito confuso, tá, irmão? É muito confuso mesmo, porque é uma mistura de coisas que não faz nem sentido às vezes, mas tem um monte de gente adepto disso aí. Então eu só dei uma pincelada para a gente introduzir o trimestre, que vai ser tremendo. Eu espero que os irmãos tenham um trimestre abençoado lá na igreja dos irmãos, tá? Que seja cheio de glória, de bênção, que a família dos irmãos seja muito abençoada por esse trimestre e que os irmãos sejam edificados em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Pastor Vanderlei, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, louvamos Deus por estar comunicando essa manhã. Deus, graças por essa oportunidade de estar aqui dentro da tua palavra, porque nós ouvimos, Deus, possamos dar mais nosso coração, Senhor Deus. Obrigado, Deus.